seja muito bem-vindo à APA Show 2024 e a gente já estreia o nosso podcast APA Show, edição especial, e o nosso primeiro convidado não poderia ser outro, né? Nosso grande parceiro, Leandro Rosada! E aí, pessoal? Ah, Leandro, essa top foi demais. Bacana, foi Nossa, né? me senti, né? O cara. Só faltou música pra Só você faltou entrar no música pra podcast. gente entrar assim, Mas ó. a gente Pá. bota na edição. Leandro, seja muito bem-vindo, então, mais uma vez. É sempre bom estar com você, a gente sempre está aprendendo e tendo uma troca verdadeira, genuína. Seja bem-vindo, então, ao nosso estande, a nossa casa você já é, e aqui ao nosso podcast APA Show 2024. Cara, vocês acreditam que há muitos anos atrás, muitos anos? Já tem uns anos, não tem? Tem. Que eu conheci a Mix Fiscal, eu costumava falar que, se eu não me engano, acho que foi num evento, depois eu conheci vocês em cliente, e eu não sabia o tamanho que a Mix era. Então eu achava que era mais uma empresa de revisão fiscal pequena. E depois eu fui descobrir que ela foi precursora em muito das coisas que aconteceu ao longo dos anos todos no mercado. E aí foi na hora que eu falei assim, gente, de alguma maneira eu tenho que me associar com esses caras. Por quê? Eu quero estar perto dos maiores, de quem começou, de quem tá levando inovação para o mercado. E aí tá tudo bem. Conheci, escutei a história, conheci vocês e a gente começou a ter relacionamento. Eu comecei a recomendar vocês para alguns clientes de revisão. E aí eu tive... Eu acho que a sensação real, a palavra certa, eu fiquei impressionado. Eu tive conversando hoje com clientes meus, com a Rita, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul. Ela tá falando com ela diariamente, né? Uma querida, né? Vamos fazer uma pausa só para mandar. Beijo, Rita. Um beijo para você. A Rita tá acontecendo esses troços todo no Rio Grande do Sul e ela tá lá trabalhando para fazer acontecer. Então, ela tá indo para dentro das comunidades dentro lá de Pelotas, lugar até perigoso, para salvar, para dar comida e tal, para resolver. Estilo Rita de ser. Estilo Rita de ser. E aí, a Rita, um dia desse, estava no meio da mentoria minha, lá do Impulso, e a Rita falou assim, eu estava comentando de margem, coisas que tinham que fazer, a questão que eles tinham que olhar os impostos, porque tinha aumentado imposto no Rio Grande do Sul, que eles teriam que rever as margens e tal. Beleza. Aí a Rita falou assim, eu já fiz, porque lá no pessoal da Mix já entrou, viu quais eram os produtos, a gente já fez uma reavaliação de tudo, já alterou as margens, então a gente já está fazendo isso há muito tempo. Aí eu falei, ela falou assim mesmo, eu não sei se vocês estão com a Mix, mas pra gente lá foi muito mais fácil, porque eles já olharam, eles já deram quais os itens, já deram os produtos, a gente já foi lá, já fez tudo rápido, e toda vez que eu precisei eles ajudam. Então, pra mim, resolve estar com ele. Fora que a gente estava fazendo um monte de coisa errada, um monte de alíquota que estava errada, e não é porque a gente não queria fazer errado, não, a gente estava tentando acertar, só que não dava, eu não sabia. E ele falou que tiveram reunião com vocês, individual, foi todo um carinho. Eu falei assim, mas a Mix não é só o software? Né? Aperta o botão, atualiza? Ele falou, não, eles entraram remoto, falaram comigo, olharam o produto, me explicaram, disseram o que dava, eu fiquei assustado, eles me explicaram. Então, assim, é muito mais do que somente uma empresa de tecnologia que hoje faz revisão e tem um monte de outras soluções. É uma empresa que gera cuidado. Então, esse carinho, esse cuidado, essa proximidade. Mesmo vocês hoje tendo milhares de clientes, conseguem ainda deixar essa característica de um negócio, aspas, pequeno por cuidado, porque quanto menor você acaba tendo mais cuidado com o cliente. E a sensação que eu tive dos meus alunos é um nível de cuidado que parece que você está, sei lá, lidando com um cara no 1 a 1. E não tendo a escala absurda que vocês têm de milhares e milhares de clientes, que eu acho que hoje vocês são o maior do mercado hoje no segmento. Então, olhando isso, é assustador. Um dia eu falei até com a minha equipe, que estava conversando com a minha esposa também, eu falei assim, cara, um dia a gente tem que ir lá na Mix Fiscal ver como é que eles fazem esse negócio, porque eles conseguem, ao mesmo tempo, ter uma grande escala de empresa grande, mas ter um carinho como se tivesse uma empresa ali cuidando no 1 a 1. É estilo família de ser, né? Mas assim, quando a gente fala de milhares e milhares de clientes, não é o tipo de atendimento que, sei lá, a gente espera de uma empresa. E a gente viu esse cuidado. Eu sei que vocês não vão fazer isso o tempo inteiro, com todos os clientes, mas sabe a hora? Porque o ponto existe um momento que ele precisa.
Isso aí. E tem o diferencial, Leandro, daquele cliente, daquela pessoa que levanta a mão e que liga e que entra em contato com a gente de forma especial, fala, ei, eu quero muito acertar, eu confio em vocês, me ajuda. A gente tem, assim, um prazer enorme. É isso. E eu falo, a gente sempre fala, né, Fabrício, é isso que move. É a gente saber que faz a diferença. Então, você que é cliente Mix Fiscal, gente, entre em contato com a gente fala, abuse e use, mas não é C&A, é Mix Fiscal. Eu costumo dizer que lá no Impulso, a gente fala isso com os alunos, né? A gente fala assim, cara, você precisa falar com a gente quando você tá com... Não fica com vergonha, não. Levanta a mão. Levanta a mão, pede ajuda, porque a gente tá aqui pra poder ter esse cuidado, esse carinho com vocês. Ô Leandro, fala nisso, você tocou no assunto que eu gosto muito, que é do Impulso. A turma do Impulso é meio xodó minha, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um carinho muito grande pela turma do Impulso. E a minha sensação, eu vou dizer assim, poxa, eu não conheço alguém que tenha ido para o Impulso, ou tenha participado, levado a sério o programa do Impulso, que não tenha se beneficiado em muitas vezes o valor investido. É isso. Então, sempre que eu encontro as pessoas, eu digo assim, você resolveu brincar de ser dono do supermercado, você precisa estar no Impulso. É uma coisa que eu falo, já falei na sua frente, falo pelas costas, falo para as pessoas, porque eu realmente acredito no programa e gosto do programa, mas eu não gosto do programa só porque eu gosto de você, eu gosto do programa porque eu gosto do resultado que ele gera nas lojas. É isso. Mas eu acredito até que tem gente, você tem um monte de seguidor, eu ainda acredito que tem gente que conhece Leandro Rosadas, mas não conhece o Impulso. Eu queria que você contasse um pouquinho qual é a transformação. Depois que você fala, eu quero dar os testemunhos que eu tenho visto. Mas eu quero que você conte qual é a transformação que vocês se propuseram a gerar nos seus alunos do Impulso. Primeiro, o Impulso ele não é para todo mundo. Não é. Normalmente, ele é mais indicado para lojas que vendem mais de R$500 mil mês, né? O ideal é acima de R$1 milhão. Não há uma restrição. Não existe. Eu tenho alunos do Impulso faturando 100 mil, 200 mil. Inclusive, muitos que eu conheci começaram assim. Isso. E já não estão mais assim há muito tempo. Estão faturando R$1 milhão. A própria Rita, que falou que é uma fofa e tal, a Rita entrou faturando 600 mil, hoje está batendo 3,5 milhões. 3,200, 3,5. E foi rápido, né? E foi rápido. E aí, por isso, o Impulso ganhou um bordão novo. Eu não sei se você sabe disso, Qual né? que é o bordão? Que é lá no Bootstrap, foi eles que falaram, fui eu não. Que eles falavam assim, aqui no Impulso dobrar é normal. E quando eles falam, cara, isso é muito... Valeu, porque é mesmo. Isso é muito forte. E aí, quando eles falaram isso, eu falei assim, cara, todo mundo que passou aqui dobrou? Cara, todo mundo que passou aqui não dobrou. Mas 50%, 60% de quem passou, dobrou. Aí eu falo assim, então eu posso afirmar que aqui dobrar é normal. É normal, porque mais da metade conseguiu esse resultado. E alguns estão em processo de dobrar, porque para alguns, eles conseguem fazer isso em alguns meses. Para outros, isso leva 1, 2 anos. Mas o cara, se ele tiver focado, ele vai fazer. Para alguns, dobrar vai ser abrir a próxima loja. Para outros, dobrar vai ser melhorar o resultado da própria loja. Para alguns, como o Nino, por exemplo, é abrir 5, 6 lojas. Isso depende do esforço que ele vai colocar no que você ensina. Exato, porque não tem milagre. Na verdade, eu estava conversando isso hoje. Eu ainda não cheguei no ponto de olhar e falar assim, papai do céu, aconteça! Né? Não consigo ainda fazer milagre. Se quiser, dobra. Dobra. Os 40% que não dobraram, porque não colocaram muitos não botaram em prática. Muitos fazem, mas faz mais devagar e tá tudo bem. O programa não é pro cara acelerar. O programa é para ele dentro do tempo dele, dentro da realidade dele, dentro da velocidade dele fazer. E aí a maioria lá que conseguiu foi dobrar. Dobrar de venda, né? Quando a gente fala venda, eu não gosto de venda, porque venda não é a melhor métrica. Porque venda é uma métrica de ego, né? Do ego, Mas é uma métrica que mede o teu tamanho. Qual o tamanho da Carol? Pra quem não conhece, a Carol é bem alta. É uma mulher alta, né? E por isso que eu falo, não tem como a Carol passar e alguém não reparar a Carol. Porque a Carol é uma mulher e alta. Aí eu falo assim, o faturamento mede o tamanho. Então não tem como eu falar assim, a Carol é baixa. É fato, você é grande, você é mais alta do que
a média da estatura, não pro Sul. Pro Sul, provavelmente, você tem uma estatura média. Agora, para São Paulo, por exemplo, e pro Rio de Janeiro, para mim, você é alta. Pro Rio de Janeiro, mais ainda, né? E se você for pro Nordeste, você é muito alta. Porque no Nordeste também são as pessoas... A média de estatura é 1,60 m, 1,70 m e pouco. Carol tem 1,80 e quanto? 1,78. 1,70. Descalça. Mas ela sempre anda de salto alto. Assim, ó. E aí, só um detalhe, né? Então, o faturamento tem a ver com tamanho. Então, qual o tamanho do teu negócio? Então, é uma métrica boa para medir tamanho do negócio, mas não é uma métrica boa para medir resultado. Resultado se mede por caixa. Lucro e caixa. Então, tá dando lucro? Tá. A segunda pergunta é, tá gerando caixa? Opa! Porque é mais importante. Que, inclusive, virou um termo que até a Mix adotou, né? Que é o... queima de caixa. Queima de caixa. Porque, no final das contas, é sobre isso. É quanto tá sobrando de dinheiro de verdade. Então, qual é o desafio meu do Impulso? O cara entrar no Impulso, pagar o programa lá 1, 2 anos e conseguir, desse 1, 2 anos, gerar o caixa suficiente para pagar o programa e ainda der muito mais dinheiro para ele. Exato. Então, isso tem dado bons resultados, que as pessoas têm comprado loja, comprado imóvel, comprado terreno, gerado caixa. Tem gente aí que tem 2 vezes, tem gente no Impulso com 2 vezes o faturamento de caixa parado. Lindo isso, hein? Lindo inclusive, isso. Por exemplo, uma novidade que a gente botou no programa foi, agora a gente está dando aula de investimento. Eu estou ensinando o cara sobre CDB, CDI, título público, bolsa de valores e... Por quê? Porque eu comecei a ter um outro problema. Qual é o problema? Tá sobrando dinheiro demais. O que fazer com tanto dinheiro? Eu não sei. Meus alunos hoje falam assim, Leandro, o que você recomenda? Sobrou aqui, minha empresa fatura R$1 milhão, tô com 2 milhões de caixa. O que você recomenda? Compra um imóvel? Pareceu uma oportunidade. O que eu faço com esse dinheiro? Boto em que linha de investimento que não seja tão arriscada, mas que me dê uma rentabilidade melhor? E aí que começou a gente ter que resolver esse outro problema. Então, para mim, o Impulso, se eu tiver que explicar o programa nesse podcast, o que vai acontecer é que, quando estiver rodando, provavelmente já será outro programa. Porque ele tem essa... Ele é vivo, né? Ele é vivo, ele é mutável. Então, por exemplo, tem mentoria comigo às segundas-feiras. E aí, nas segundas-feiras, eu vou lá e desenho assim, ó. A gente tá gravando isso aqui no mês de maio de 2024. E aí teve Dia das Mães. Eu expliquei, a estratégia do Dia das Mães desse ano é essa. E aí o que você vai fazer ao longo do mês, durante cada semana, vai ser isso. No dia tal, ação tal, no dia tal, ação tal, final de semana é não sei o quê. Desenhei o mês pro cara. Então todo mês a gente faz um novo desenho. Por exemplo, esse mês de abril, que aconteceu em 2024, a gente teve um problema. Qual foi o problema? Não tinha nada. A Semana Santa, que em alguns lugares não serve para nada, no Nordeste, por exemplo, é uma data que explode igual Natal. Bomba. Só que não teve Semana Santa em abril, foi em março. Então março para, por exemplo, o Nordeste foi maravilhoso. Porém, abril já não teve o apelo que queria. E aí, o que fazer para a venda não cair nessa data que teria que ter, não tem apelo nenhum. Então, por isso é mutável. Tem mês que tem 5 semanas, o que fazer no mês de 5? O que fazer no mês que tem menos? E no mês que está cheio de feriado? Então, cada ano a gente vai mudando, cada mês a gente vai mudando a estratégia. Por que também? Porque os meus alunos, eles são copiados. Então, uma das reclamações que eu mais tenho no Impulso é: Leandro, fulano tá me copiando. A rede grande passou a me visitar, tá indo na minha loja o tempo inteiro. Bem-vindo ao clube. Eu faço uma coisa, os caras estão me copiando. Aí eu falei assim, que bom, isso significa que você deve estar fazendo alguma coisa certa. Porque se você tá fazendo alguma coisa certa, alguém tá te copiando. Se não era ele copiando alguém. É isso, quem tá copiando tá aqui, ó, nas minhas costas, olhando o que eu tô fazendo. Então, enquanto você tiver... E aí, qual o erro que todo mundo faz? É uma baita sacada. Todo mundo que é copiado faz o quê? Começa a agir em prol da cópia. Então, por exemplo, eu vou liberar os meus preços de promoção de amanhã do meu dia de hortifruti, hoje às 5 horas da tarde. Era o que eu fazia. O cara tá me copiando. O que ele faz? Passa a botar no dia seguinte de manhã pro cara não copiar. Mesmo assim, o cara copia. Qual o erro? Aí ele fala assim, meu volume tá caindo. É por causa do cara que tá copiando. Não. Não é, porque ele mudou. Ele mudou a estratégia que tava dando certo, porque o cara tava incomodando a cabeça dele. É só emocional, né? Não tem nada a ver com razão. Aí sabe o que eu falo com eles? Normalmente eu faço só uma pergunta. Eu falo assim, sua venda caiu? Por que ele tá copiando? O cara tá copiando. Sua venda caiu? Aí ele falou assim, não. Eu falei assim, você tá enrolado no seu caixa? Não. Ele falou assim, não. Eu falei assim, então,
deixa isso pra lá. Eu ia falar um palavrão, mas eu tô tentando não falar mais palavrão. Aí ele falou assim, eu falei, deixa isso pra lá, deixa o cara pra lá, não olha pra ele. Você tá perdendo tempo. Foi inclusive, você lembra do Bootstrap, a Carol tava lá com a gente. Você lembra que teve um momento que eu dei uma corrida no palco, no meio das pessoas, e eu fraturei meu tendão de Aquiles. Sim. Misericórdia. No momento que eu corri, eu tava falando exatamente esse exemplo. Eu falei assim, se você caminhar, facilmente você olha pro lado. Não tem como não olhar. Agora, se você estiver correndo, você tem que olhar pra frente, senão você vai tropeçar. Então, qual é a lição disso? Para de ficar caminhando, que tá te dando tempo de ficar olhando pro lado, e acelera, que você vai parar de olhar pro lado. Porque isso não tô falando que você tem que negligenciar a concorrência. Você tem que olhar e ser competitivo em relação a ele. Mas não trabalhar em função dele. Quando você começa a trabalhar em função dele, você começa a sempre estar em segundo. Você nunca vai ser o primeiro copiando alguém. E a ideia do Impulso é fazer com que eles sejam referências nas cidades deles. Não só dobrar, não só crescer, não só gerar caixa, mas se tornarem referências. Serem relevantes, né? É isso. De alguma maneira, por exemplo, eu tenho um aluno meu que fatura 400 mil, que é copiado por rede grande porque o Instagram dele bomba. Porque ele aprendeu a jogar um jogo que a grande rede não sabe fazer. Ele aprendeu a fazer uma coisa que não faz. E aí as empresas grandes começaram a copiar os pequenos. Se você olhar grandes redes aí, começaram a fazer dia D que não faziam há muitos anos. Começaram a fazer por quê? Porque tá todo mundo fazendo. Por que tá todo mundo fazendo? Por causa do movimento que eu fiz lá atrás, propagando isso pro Brasil todo. E dentro do Impulso, inclusive, a gente desenhou novas práticas para estratégias, inclusive, que eu fazia antes, que não estava mais dando tão certo. Então, é por isso que funciona diferente. E cada vez isso é mutável. Então a gente melhora a vida do cara, melhora a vida da família dele, porque o cara começa a ter mais tempo, cara. As pessoas não têm tempo, dono do supermercado, todo mundo aqui que estiver escutando deve saber disso. As pessoas não têm tempo para ficar com a família, não tem tempo para ver filho crescer. E eu quero que o cara tenha tempo. Eu quero que ele cresça, mas eu quero também que ele tenha qualidade de vida. Porque não é só dinheiro. No final, a gente trabalha para quê? Por causa da família, não é? O legal também, Leandro, é que você conhece todas as empresas do mercado, as empresas sérias, a que você sabe que vai trazer soluções, né? Como você nos conheceu e outras mais. Aquele pessoal da verdura. Sim, da Cooltech. Isso, que faz... e tantas outras soluções de tecnologia, outras soluções que ele coloca, ele otimiza esses processos na loja dele e também sobra mais tempo para pensar nas estratégias que você ensina de pricing, enfim, outras estratégias e ter tempo também, né? É isso. Posso falar o que eu já ouvi? Então, conta. Agora que até eu tô curioso de saber. A gente roda lá, eu tenho um estilo mais quietinho, né? Eu sou mais na minha, mas eu gosto de conversar com as pessoas, então vira e mexe, onde eu tô lá, a gente conversa, vem um, vem outro. A Carol fala com multidões, né? Eu converso com um, né? Com o outro. Mas é extremamente... E eu gosto de perguntar. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. Então, eu conversei e eu sempre fazia assim... E aí, você tá gostando? Fala uma coisa. Quando você começou, você faturava quanto? E como que era a sua... E aí, transformou a sua realidade? E eu sempre fazia essa pergunta toda vez pro pessoal. Você encontrava alguém, lá do Impulso, e eu sempre queria ouvir qual que tinha sido a experiência dele com o Impulso. Porque eu já tinha... Um dia eu assisti você falando qual era a entrega do Impulso, e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, poxa, eu gostei, essa entrega é boa. Então, tá bom, mas e na prática? Cara, isso tá mudando a sua vida? Como que é e tal? Eu conversei com um e ele começou assim, não, eu faturava 200 mil, agora eu faturo 4 milhões e meio. Caramba, pera um pouquinho, de 200 para 4,5 tem um espaço grande. Muito espaço. Tem muito espaço aqui. E outro, eu faturava 300, agora eu faturo 1 milhão e 300. Eu faturava 200, agora eu faturo 700. Cara, legal. E isso mudou então a sua história. Mudou a minha história. Mas qual foi a grande... Teve algum passe de mágica? Teve alguma coisa que você falou assim, uau, isso aqui foi uma mágica? Não. Não teve. Foi uma soma de execuções. É uma soma de execuções e é uma coisa que o Leandro, ele bate na gente, que é o seguinte... eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer amanhã, tenho que fazer depois. O resultado vem da execução. O resultado vem da execução, é que o negócio vai entrando na cabeça. Eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer depois. Não é uma coisa.
é uma vida de planejamento e execução. Planejamento e execução. Análise dos seus resultados, corrige o rumo. Analisa o que está De acontecendo. repente parou de funcionar. Tá, o que Mas que a sabe gente o que é tá? legal Corrige, também? corrige. O que eu vejo também é que eles formaram uma comunidade. Eles são uma comunidade. É um monte de dono do supermercado e ali ninguém é concorrente, Não, ninguém todo se mundo vê se como ajuda. concorrente. Todo mundo se ajuda. Todos são amicíssimos. Eles vão passar férias, eles tiram férias, tá? São mercadistas que tiram férias. Um visita o outro. Eles são amigos e um incentiva o outro. Quando um desanima, o outro levanta. Não, faz porque eu fiz que deu certo. Faz porque eu fechei com aquela empresa, deu certo. Faz porque eu faturava tanto, agora eu estou em tanto. Então é uma comunidade sólida. Eles são amigos e irmãos que foi. Não? E eu vejo isso, inclusive teve gente, mulheres que falou, não, melhorou meu casamento. Teve. Né? Nossa, eu já fiz reunião falando de... Não. Melhorou meu relacionamento com meus filhos. É muito legal isso. Foi muito legal isso. E eu noto assim, que às vezes ele não aprendeu que ele tinha que comprar aquilo que era na medida certa para a venda dele. Não é uma novidade maravilhosa, ululante. Não. É um bom feijão com arroz. Mas Sim. ele não fazia. E como isso. não tinha alguém cobrando ele de fazer isso, ele não tinha que prestar conta para ninguém. Mas o fato de agora ele estar num programa que empurra ele para fazer aquilo, que vai cobrar ele para bater compra e venda. Não, e o tempo inteiro tem alguém lá postando um resultado absurdo. E aí faz o cara olhar pro lado e falar assim... Fala, não, eu não vou ficar pra trás. Por que essa pessoa tá conseguindo e eu não tô? E aí ele pergunta, o que você tá fazendo? Aí a pessoa fala assim, não, o Leandro mandou botar 100 cross, eu fiz 100 cross. O Leandro mandou fazer tal coisa, eu fiz o que o Leandro falou. O Leandro disse que não é pra fazer mais dia da limpeza. Parei de fazer o dia da limpeza. E aí começou a dar certo. Eu tô fazendo o que o Leandro falou. Aí a pessoa... Putz, eu ainda não fiz. Ele vai se confrontando. É isso. Não é uma questão de ter uma mágica. Disputa. Não é uma mágica. É trabalho. É muito isso. trabalho. Mas tem o autoconfronto. Ele vai se confrontando, ele vai vendo que quem é responsável. Não é o mercado que tá ruim. Não, ele que tem que fazer alguma coisa. É isso. E isso é o que transforma essa autorresponsabilidade, essa visão de que eu tenho que executar um bom planejamento. Primeiro fazer um bom planejamento, depois executar ele. Isso é essencial e é isso que gera o resultado. Aqueles 40% que ainda não dobraram, talvez, ou estão no caminho, é só uma questão de tempo, ou então é uma questão de se levar mais a sério. Levar mais a sério o confronto com ele mesmo. É porque muitas vezes o cara tá priorizando as coisas erradas. Porque o dono do supermercado costuma dizer que não tem tempo. Então você vai lá e fala assim, cara, você tá com o teu problema, você tá pagando imposto demais. A gente olha lá a média que tem do estado, por exemplo, aquele estado ele tinha que pagar 4% de PIS, COFINS e ICMS. Aí você olha lá, 8. tá pagando 8. Aí eu falo assim, cara, contrata a Mix, bota lá pra fazer tua revisão, isso vai ajustar rapidinho. Aí o cara fala assim, tá, mas... Tarará. Alguém fala assim, cara, a Rita aparece lá falando assim, não, resolveu lá, tô pagando até menos imposto, mas agora tá certo. Tinha muita coisa que eu tava pagando errado pra cima e muita coisa que eu tava pagando errado pra baixo. Agora eu ajustei, não sei o quê. Aí evito multa, ela tomou multa por causa de erro. Então, assim... Porque não tinha, né? Foi antes. Foi coisa antes. Foi antes. A Mix Fiscal. Não, foi antes de vocês, só que vocês olharam e ela tomou a multa e ela foi pedir ajuda pra vocês. Foi. Aí vocês foram verificar o que tinha acontecido e viu que tinha sido erro, sei lá, contábil, o que seja. E aí qual é o ponto? O ponto é, hoje, o que eu entendi do jogo é, cerque-se de pessoas melhores do que você e cerque-se de gente séria. Então eu quero estar sentado na mesa como essa daqui, com vocês. Porque as mesas que a gente escolhe pra sentar vai ditar o tamanho que a gente pode chegar. E aí o ponto é, quando a gente se conheceu, eu fui pesquisar de vocês. Então eu fui ver quem eram os clientes que a gente tinha em comum, o que eles falavam. Eu fui confrontar seu sistema para ver se o que vocês estavam dizendo lá que fazia batia. Isso eu nunca contei para vocês, né? Eu fui olhar se funcionava. Por quê? Porque eu hoje, Leandro, preciso ter um cuidado danado em quem eu tô recomendando. Então eu preciso recomendar gente muito séria e gente que realmente vai funcionar. Porque eles estão esperando isso, eles confiam tanto no que eu falo, porque eles sabem que se eu disse, já teve um baita crivo antes. Então se eu falei assim, cara, pode contratar? Ou pode conversar com essa empresa aqui porque ela é séria? Eles sabem que teve um crivo, meu. E aí é isso. É o peso da reputação. É isso. É o peso da reputação. Você passa a ter um compromisso
muito maior na hora de recomendar alguma coisa, né? Porque eu preciso olhar para ver se, cara, isso realmente funciona fazendo isso. É isso mesmo. E aí a gente recomenda. Não, pode ir tranquilo, porque isso aqui dá certo, isso aqui funciona e tal. E aí depois que eu descobri que vocês têm a maior base hoje do mercado e que muita gente usa, acaba usando sua base como consulta e várias outras coisas, aí eu falei assim, agora eu tô entendendo como é que funciona o mercado todo. E tem muita contabilidade hoje que usa, inclusive vocês, como base, só não conta. Mas usa porque vocês são uma das maiores, se não a maior base hoje, delimitada por estado e quantidade de produtos do Brasil. Então, eu sei que isso faz toda a diferença. E, cara, se você não entende que, sei lá, tem produto que a gramatura até 200 gramas é um imposto, de 200 a 402 é outra, de 404. Aí nego não entende porque as embalagens do produto são quebradas. 300 e não sei o que lá, 361 ml na água. Eu falei assim, quando eu olhei 361, eu falei assim... Já sei. Tem imposto aqui, ó. Já sei. Eu acho que 361, 61 muda. Como o pessoal mudou, agora que ficou famoso, né? Que transformaram o bombom em wafer. E começaram a mudar os esquemas todos para tentar, de alguma maneira, não fazer não sonegar imposto, mas sim ter um planejamento tributário para conseguir fazer melhor. E hoje, o supermercadista que não tem planejamento tributário não está entendendo nada. Teve um dia que o cara falou assim, deixa eu ver tua DRE. Aí ele falou assim, vou pegar com o meu contador. Eu falei, não, precisa da gerencial. Ele falou, não, mas é igual. Eu falei assim, qual é o teu tamanho? Né? Porque, sei lá, o cara fatura 1 bi, aí pode ser que a DRE contábil e a gerencial seja igual. Agora, se ele fatura menos, provavelmente a DRE contábil dele e a gerencial não vai bater exatamente igual, porque ele vai ter alguma... Se ele faz a contabilidade fora do sistema dele, ele vai provavelmente não vai bater. Ele vai ter uma boa prática de planejamento tributário para pagar o mínimo de imposto possível legalmente. Isso. E aí eu sei que vocês têm N soluções aqui para ajudar eles, recomendação e tal. E aí depois disso, a amizade com a Mix ficou tão grande que o Fabrício passou a vir palestrar nos meus eventos. E aí levava a Carol também para palestrar. O mais legal é ver a palestra. Se você não teve a oportunidade, veja uma palestra da Carol da Mix Fiscal. Porque você entende tudo, né? É espetacular. Porque eu não falo tributês, né? Você não fala tributês. Eu falo a língua do povo. Que o povo quer. E aí o varejista tem que entender, é fácil, né, Leandro? É isso. E aí, gente, é sério. Se você nunca assistiu, assista uma palestra da Carol. Tô fazendo merchan mesmo. Pode assistir que é boa pra caramba. E aí, o que acontece? Eu que treinei, tá? Eu sei, pô. Não, a Carol leva o Fabrício lá e tal, mas ela rouba a cena. Então já sabe disso. Graças a Deus. Eles estão o quê? É sério isso? É sério. E que fique registrado, tá? E ele tá gravando dali também, que se você apagar essa parte, a gente vai usar ela pra falar. Então, isso é a parte legal. Então, hoje a gente pensa nesse crivo. Então, lá a gente só recomenda o que realmente funciona. E eu acabei conhecendo vocês, foi meio que por acaso. E depois eu descobri que eu estava perto do maior e eu falei assim, cara, eu quero estar perto desses caras. Vamos caminhar junto, né? Vamos caminhar junto, vamos crescer junto. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são os próximos passos de Leandro Rosadas? Eu sei, gente. Ele agora tem o plano. Esse agora. Tem o plano que estreia daqui 2, 3 dias? 4 dias? 4 dias. Não sei se esse vídeo vai estar no ar antes disso. A gente não está gravando ao vivo. Mas a gente está sempre fazendo mais eventos, né? Ano passado eu rodei os 27 estados. 26 Você fez 26 eventos diferentes. 26 eventos. Você fez, aliás, eventos muito bacanas. Alguns eu pude participar. Muito bom. Eventos fantásticos. Eu vou dizer que mudou a vida de muitas pessoas. A nossa empresa é uma empresa que tem foco de educação, mas o que a gente faz basicamente são eventos presenciais, eventos online, congressos, trazendo especialista e ensinando. É o que a gente faz. É o que a gente sabe fazer, né? É o nosso core business, né? O que a gente entendeu. Tem uma pessoa que falou assim, não, mas você é consultor? Eu falei, não sou consultor. Não é. Há muitos anos sou consultor. Se quiser, eu vou falar, sou professor, sou escritor, sou mentor, sou amigo, tenho uma cachorrinha chamada Grana, sou marido, sou um monte, sou músico, sou poeta, sou dançarino, fiz dança de salão, tem um monte de detalhes. Violonista. E aí,
E aí o fato, e falando em violonista, só para abrir um parênteses, senão eu vou esquecer isso. Eu fui para Paraty agora, antes de vir para Apas, né? Para dar um passeio com a esposa e tal, para relaxar. E aí eu encontrei um maestro que tinha uma orquestra de violões. Que legal. E aí eu fui andando por Paraty, ali no centrinho. No centrinho ali. E aí os caras estavam ensaiando. Aí eu olhei, eu fui andando e falei assim, nossa, se é um bar, eu quero ficar nesse bar. Tá tocando muito violão, eu vou lá. Quando eu cheguei, eles estavam ensaiando. A gente ficou um pouquinho olhando e saiu. E aí depois eu fui num bar e esse cara, que era o maestro, estava tocando no bar. E aí eu conversei com o cara, a gente viu ele tocando, a gente até gravou, nem postei isso, né? O dono do bar pegou a guitarra e falou assim, ela falou, não, ele é músico também. Eu falei, nossa, não toca há 10 anos. Aí o cara me deu a guitarra, eu toquei guitarra com o cara, foi maneiro pra caramba. Aí quando terminou eu falei assim, nossa, eu preciso voltar a tocar violão. E aí você sabe que o Fabrício toca também, eu também né? sei, a gente vai... Violão, guitarra, bateria, um pouquinho de teclado. A gente vai ter que fazer um som em algum momento. Foi um dia que a gente estava no hotel, que de repente a gente passou por meio de um piano, e daqui a pouco o Carolzinha Leandrão, sentou lá, e a Carolzinha começou a tocar piano. Eu falei, gente do céu, de onde saiu essa mulher agora? Toca um pouquinho de piano. Nossa, também toca que nem maravilhoso. você, não toca há 10 anos. Maravilhoso. Pra quem não toca 10 anos, não tem nada de enferrujado, só pra vocês saberem, tá? Muito bom. Toca 10 anos. E é o que eu percebi, cara, eu vou voltar a fazer isso daqui. Então, hoje, eu não digo que eu sou consultor, porque hoje minha função é ajudar os donos de supermercados a melhorar o resultado. E quais os próximos passos? Isso que eu quero saber. Então, eu sei que não são pequenos. Não. Então, nossos próximos passos é sair do Brasil. Então, uma das nossas sócias foi para a Itália. A gente já estava pensando em abrir o que a gente ensina hoje para fora do Brasil, e a gente decidiu que a gente vai vender para fora do Brasil. Então a gente vai pegar a tecnologia, o conhecimento, a técnica brasileira e vai exportar ela para o resto do mundo. Até isso a gente está na sinergia, Leandro? É isso, tornando o Brasil referência. Porque hoje, por exemplo, o Brasil, boa parte das coisas que existem no Brasil vieram do Carrefour. Exato. E veio do Walmart, principalmente. Né? Então essas duas empresas, quando vieram para cá, trouxeram know-how, né? Trouxeram know-how, os profissionais brasileiros aprenderam, esses profissionais saíram de lá, foram para outras empresas, isso foi difundindo. Legal. Eu quero fazer o processo ao contrário. Eu quero pegar a técnica brasileira e exportar para o mundo. Então esse é um primeiro passo. Então a gente provavelmente, final desse ano que vem, a gente vai estar vendendo com força, fazer o trabalho que a gente está fazendo no Brasil para fora do Brasil, levando o nome do Brasil para o resto do mundo. Primeiro movimento. Segundo movimento, a gente está abrindo uma editora. Então, uma editora que já começou com 2 livros meus. Então, para quem não sabe, eu lancei 2 livros. E pretendo escrever mais 2 esse ano ainda. E a minha ideia é a gente fazer 30 títulos por ano, meus e dos meus especialistas, ensinar de tudo, desde confeitaria, padaria, arrumação de hortifruti, ensinar sobre frutas, carne, ensinar sobre queijos, vinhos, cerveja e tudo que um supermercado, seja aqui ou fora do Brasil, precisam saber. Sabe por quê? Eu fui pesquisar para entender quais são as literaturas técnicas que existem sobre supermercado no Brasil e no mundo. Você vai curiosamente, não acredita em mim, vá pesquisar. Você vai descobrir que não tem praticamente nada escrito. Não existe... o que tem de ciência, tem artigos científicos de universidade, mas muito poucos, e não tem nada de verdade escrito em livros, sendo divulgado e propagado para o mundo. Já no Brasil, o varejo alimentar já é o maior segmento do varejo do Brasil, é o varejo alimentar. Não era. Se tornou. Passou a ser. Passou a ser. E aí, qual é a minha visão? A gente vai lançar um monte de livro Brasil, e aí vai traduzir e vai exportar o conhecimento do Brasil para o resto do mundo. Então, a visão hoje do Leandro é sobre para qual lugar a gente vai primeiro. Para qual dos países a gente vai sair primeiro, para onde a gente vai, porque eu quero fazer o processo de ir e o processo contrário, que é fazer o quê? Por exemplo, a China é um dos lugares que mais tem tecnologia embarcada para um segmento. Isso. China e Estados Unidos, mas mais China do que o resto.
eu vou pra China, pra Europa, pros Estados Unidos. A gente vai levar coisa pra lá, mas eu vou de Vai lá trazer também, pegar claro. o que eles estão fazendo de boas práticas pra fazer o Brasil avançar alguns anos. Porque em tecnologia, a gente tá um pouco atrasado ainda em relação ao resto do mundo inteiro. E eu acho que a gente tem como avançar em relação a isso. Então, eu quero trazer não só isso, mas também, quando eu digo tecnologia, não é software só, não é hardware. Claro. Eu tô falando de técnica, de ação, de estratégia. Por exemplo, Operação, né? eu sei que Inovação. O brasileiro tem um jeito de fazer as coisas que não é porque os mercados que vêm de fora para o Brasil, muitos deles que não começam de verdade a estudar a fundo o mercado brasileiro não conseguem ficar aqui muito tempo. E por quê? Porque o brasileiro tem um jeito muito diferente de fazer as coisas. Inclusive, quando eu viajei para cada estado, que eu falei, nossa, o Brasil tem 27 países dentro do mesmo país. Isso é legal também, né? Porque você conhece todas as regiões do Brasil, você sabe tudo que funciona em cada uma delas, os diferenciais. O que funciona para um gaúcho não funciona para um cearense. Isso te traz uma expertise, uma bagagem absurda, né? Para que você também aplique. É isso. Entendimento de produto, entendimento de layout, entendimento de mix, de estratégia, entendimento disso tudo que tem para fazer. E ao mesmo tempo, por isso que eu falei de se sentar nas mesas certas, né? Então, como eu hoje conseguiria ajudar os meus alunos a performar melhor se eu não tivesse, por exemplo, empresas como vocês que têm mapeado não sei quantos milhões de produtos, com alíquota separada de cada estado, que tem estado que tem muita diferença de uma coisa para outra. O sistema brasileiro não é para qualquer, não é para amador, né? É longe de ser para amador e vai cada vez ficar mais complexo. E aí, como fazer esse processo? E eu acho que é esse o ponto de virada. Então, os próximos passos do Leandro, sair do Brasil, levar ciência, conhecimento para fora, e a gente vai fazer isso, trazer conhecimento de fora para dentro, e quem sabe no meio do caminho a gente vir com a terceira temporada do reality show, que o pessoal tá pedindo muito, mas a gente já não sabe ainda se vai fazer esse ano não, né? Mas se vai fazer ano que vem, no próximo. Mas existe aí um desenho de algum momento sair a terceira temporada do nosso reality show, que foi o primeiro, inclusive, reality show do mundo focado em ensinar para supermercado. E acabou virando entretenimento. E é muito legal. Ficou muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal fazer. Depois que fez... Agora é intenso, né? Nossa. É muito intenso. Teve dia de eu dormir 1 hora, meia hora, 2 horas. Então, assim, foi muito intenso. Se eu perguntar hoje para as pessoas, até hoje, todos os especialistas que estiveram comigo falam do reality show. Mas se eu perguntar e falar assim, vamos fazer de novo? Eles falam assim, fora. Leandro, pelo amor de Deus. Eu não tô... O seu Carlos, por exemplo. O seu Carlos, ele acordava às 5 da manhã, aí ele era o primeiro a chegar nas lojas. Mas quando dava tipo 7 horas da noite, eu falava assim, Leandro, não aguento, não tem mais teu ritmo, não aguento, não, ficar virando noite. Agora, você pode contar que... Aí o que a gente fazia? Mandava o seu Carlos embora, aí a gente continuava na loja, aí ele chegava antes, 5 da manhã saindo, ele tava lá. Aí a gente mantinha ali o atendimento, fazendo a coisa acontecer. É por turno, né? É por turno, vai funcionar. Ô Leandro, fala um pouquinho então, você estreou 2 livros agora esse ano, em março. Em março. Como é o título dele? Um deles chama Dobre os Lucros do Seu Supermercado, porque foi o que me trouxe até aqui foi um treinamento que eu criei chamado DLM45, que chamava Dobre os Lucros do Seu Supermercado em 45 dias. Então esse treinamento, em homenagem a ele, meu primeiro livro foi Dobre os Lucros do Seu Supermercado, que foi um livro que eu fiz, botei até minha capa lá, com a minha cara na capa, mas foi o primeiro livro que já está indo já para a segunda edição, que a gente fez fez uma tiragem de 1000 exemplares, e já tá quase acabando a tiragem, já vendeu praticamente tudo. E aí a gente vai fazer uma nova tiragem dele, já lançando pela minha editora nova, que vai ser a Editora Copacabana, que tem um pouco a ver com o nosso negócio carioca, pensando já fora do Brasil. Copacabana é uma referência no mundo. É legal, E aí vai ser a Editora Copacabana, isso é spoiler, tá? Porque já tá saindo do forno ela. E aí eu lancei um outro livro que foi em parceria com o Ricardo Chaucet, chamado Lucro, que é um livro que fala sobre o que você pode fazer na frente de loja para trazer resultado e melhor lucro para o seu supermercado. Quem quiser adquirir esses livros, como é que faz? É só ir lá no perfil Leandro Rosadas, que tem link lá na bio, o pessoal poder comprar. E logo a gente vai deixar o link, quando a gente lançar o site da editora, a gente vai pedir para vocês botarem lá o link para o pessoal poder entrar direto lá na editora. Editora Copacabana. Editora Copacabana. E logo em todas as livrarias, as melhores livrarias do Brasil. É isso, gente.
Bom demais, Leandro. Obrigado. Foi demais. Bacana esse papo com você. Sempre é maravilhoso. Bom saber dos seus planos. Bom falar com gente que conhece, que traz material para mesa. É isso. Bom E, gente, demais. se vocês não entendem, a gente ficou uns 20 minutos conversando antes. E se acabando o podcast aqui, a gente ainda vai ficar falando. Porque, deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso é agora é de coração. Não tem como você sentar do lado do Fabrício e da Carol, da Mix Fiscal, e não sair dali mais rico em conhecimento, mais rico em boas ideias. Então, se vocês não fizeram isso, estando na feira, tendo acesso a Mix, um dia converse com eles, vocês vão entender o que eu tô falando. Não dá para sair igual depois de conversar com eles. Então, obrigado, o convite maravilhoso aqui para participar do podcast de vocês, e sabe que vocês sempre podem contar comigo. Obrigada, Leandro. Mesmo. É um prazer enorme estar com você. E faço das suas palavras as nossas, né? Vocês também não tem como sair do lado do Leandro sem aprender muita coisa. E, gente, ó, a próxima aí eu vou levar eles pro meu podcast também, pra gente fazer uma collab lá no podcast pra apresentar ele. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço.